Salve aí, felas! Tudo bem com vocês? Sergi Batista em mais um vídeo. E hoje eu tô aproveitando aqui a provinha, que é a corrida entre parques da Prefeitura Municipal de Curitiba, pra fazer o quê? Olha só, tô aqui de Nova Blast 3 e vou fazer o último treino para fechar 500 km com esse cara. E aí vou voltar e mostrar tudo pra vocês, como ele tá, se tá bacana, para o que eu gostei, para o que eu usei. Então eu vou dizer tudo para vocês, para ver se de repente esse aqui pode ser ou não seu próximo parceiro de treino. Então se você gostou da ideia, fica depois da vinheta e vem comigo. Então é isso aí, já estou aqui em casa, já terminei a prova Corrida de Revezamento entre Parques aqui em Curitiba e vim aqui falar um pouco para vocês sobre como está o meu Nova Blast 3 após 500 km que foram fechados aí com essa prova de hoje, certo, time? Então vamos lá. Bom, primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que com essa prova, agora sim eu fiz todo tipo de treino, inclusive provas com esse cara, tirando provas de trilha, que aí realmente eu não coloquei ele, porque um dos pontos que eu acho que pode ser melhorado nesse tênis é a questão do grip dele, aqui a tração, principalmente em dias de terreno assim um pouco mais úmido, mais molhado, que ele deixa um pouco a desejar na questão de tração. Não é completamente ruim, felas, mas você sente uma perda de tração, isso é incontestável, certo? Mas vamos lá, vou começar falando um pouco do cabedal dele, entre sola, solado, e dizer o que eu tô sentindo após esses 500 km e se eu acho que ele ainda vai me servir por mais tempo ou não, já que normalmente o pessoal fala aí que em torno de 400, 500 km é quando a gente deve aposentar o tênis. Eu não penso assim, eu penso que a gente só deve aposentar o tênis ou se não tiver mais como vestir ele, rasgou tudo, etc e tal, ou quando a gente não tenha mais aquela sensação de conforto, de bem-estar com o tênis, se ele não está mais entregando aquilo que você sentia no início aí quando você comprou o seu parceiro de treino. O cabedal desse cara continua extremamente íntegro. Felas, eu vou mostrar um pé, o outro está aqui, está até sujo da prova, mas os dois estão da mesma forma. Cabedal muito íntegro, sem nenhum rasgo. Lingueta aqui ainda nos conformes, não rasgou, não soltou aqui na parte interna, então não tenho nada a reclamar. O cabedal continua muito novo, com um aspecto assim de realmente tirado da caixa, certo? A entressola dele tem bastante vinco aqui, que é onde ele amortece e volta, então ela fica enrugada, churingada e tudo mais, porém ele não perdeu nem um pouco, pelo menos ao meu ver, a questão de amortecimento e nem de resposta de energia, que esse é um tênis que eu acho bem legal por esse ponto, porque ele alia aí a questão de amortecimento e retorno de energia. Não é aquele super retorno de um super tênis, etc e tal, mas é um retorno que a gente sente, é palpável, então eu acho bem legal. Então, entressola, nada a reclamar, nenhum dos dois pés não descolou, não tem nenhum ponto aí que possa interferir na questão de você usar ou não o Nova Blast 3. E a sensação continua ainda muito gostosa, confortável, como eu disse, responsiva, certo? Ele é um tênis, ó, que ele tem relativamente um bom tanto assim de flexibilidade, olha só. Tirando aqui a parte de trás, que obviamente ele é bem parrudo, então não flexiona. Ele tem um twistzinho aqui, ó, mas assim, questão de entressola, não deu nenhum BOzinho, nem nada assim, continua da mesma forma, então acho bem legal. Ponto que normalmente o pessoal espera ver a questão do solado, olha só, e eu vou ir mostrando aí para vocês com mais detalhes. O solado já tem um certo desgaste, principalmente aqui nessa região mais central, que ele já é uma parte aí, quando novo, você sente que ele tem aqui, ó, uma elevação um pouquinho mais. E até eu falei no meu vídeo aqui de review dele que eu acho que era um dos pontos que fazia com que a gente sentisse aí
esse trampolinzinho, por aqui ter um pouquinho mais de material. Se você pegar aqui, ó, ele já começa a encostar no material de entressola, então você vê assim um desgaste, mas nada que seja muito relevante. O solado na parte de trás aqui ainda tem uma boa quantidade, certo? Eu caio um pouquinho aqui de lateral do pé, ó, então ele tem aqui um desgaste, mas assim, galera, não tá me atrapalhando em nada, não entortou o tênis, nem algo assim que possa vir a estragar, mudar a sua mecânica de corrida. Então, para mim, vai servir super bem. Vou pegar o outro aqui para vocês terem uma base, olha só. Esse aqui também, ó, tá da mesma forma. Aqui também com aquele desgastezinho um pouco maior. E essa borrachinha central aqui é onde sofreu um pouco mais, ao meu ver, assim. Já apagou. Aqui ele tem como se fosse umas ranhuras, né? E nesse aqui do meio ele já apagou por completo. Ainda tem um fiapinho, ó, se a gente olhar. Então acho que, sinceramente, dá para mim usar pelo menos aí mais uns 300, 400 quilômetros. Vamos ver como ele se sai. Como eu disse no início, ele já é um tênis que não tem muita tração. Então esse desgaste aqui, não sei, vamos ver assim. Eu acredito que também não tenha nenhuma influência sobre essa questão, apesar de estar gasto. Vamos ver adiante. Mas ainda é um tênis que, bem observadinho, bem conversado, ainda roda um bom tanto, mesmo tendo apagado essa questão aqui. Então, não vejo problema. Tem muitos corredores que acabam olhando assim, nossa, desgastou pela questão da aparência, acaba ficando incomodado. Eu, sinceramente, não ligo para isso. Inclusive, quando eu fiz o meu review do Hoka Rincon, tem vídeo aí no canal, dá uma procurada. Eu mostrei para vocês que ele tem esse desgaste aqui no material de entressola, que ele gastou bastante, inclusive no início, nos primeiros 200 km, depois deu uma estabilizada e se manteve daquela forma e chegou muito longe. E eu acho que no Nova Blast vai acontecer isso, ainda com menos desgaste do material de entressola ainda, porque ainda tem essa borrachinha aqui que protege. Certo, time? Então é isso. E como eu disse a vocês, eu fiz com esse tênis aqui treinos intervalados, treinos longos, treinos de tempo run. Fiz agora a prova. Rodei em estrada de chão, que apesar de ele não ter um grip muito interessante, eu gosto de rodar com ele de estrada de chão. Ele tem bastante material aqui de entressola, o que dá uma boa proteção em regiões que tem aquelas pedrinhas mais soltas e tudo. E não sei se por ele ser mais macio, mais molenga, ele acaba se moldando ao terreno e, por incrível que pareça, não fica tão escorregadio. Isso, claro, eu rodei em dias com terreno seco, né? Mas então gostei muito e hoje eu finalizei aí fazendo uma prova com ele e gostei muito. Foi uma prova hoje de 20 km, teve bastante ganho de altimetria e ele se mostrou muito confortável, me ajudou nos momentos em que eu precisava, que como eu disse a vocês, para mim é um tênis bem versátil, assim, que vai te acompanhar em muitos tipos de treino. Então, se você está procurando um tênis aí que sirva, né, para uma infinidade de momentos aí da sua corrida, esse cara aqui é um bom parceiro, né? Dê uma experimentada, coloque no pé e veja. Eu continuo dizendo para vocês assim, ele melhorou na questão de estabilidade em relação aos anteriores, isso eu já falei no review, continuo achando isso, mas depois que você corre um tempo, você acaba meio que desanuviando nessa questão aí de ele ser um pouquinho instável, mas eu não vejo isso, sinceramente, como um problema. Já disse isso antes e continuo dizendo, eu acho que é um tênis que vai servir para muita gente. A menos que você seja um supinador ou um pronador muito severo e aí, por conta de ele ser bem alto aqui atrás, talvez você sinta um pouquinho mais essa instabilidade e ele acabe jogando aí o seu tornozelo um pouco mais para dentro, um pouco mais para fora. Aí entra novamente aquela questão de você ir na loja, experimentar esse cara. Eu acho que é uma boa opção, apesar de aí a internet trazer bons preços, mas nada como você pôr no pé, experimentar e testar. Caso você queira fazer isso, a Procorrer, se você for de Curitiba e região, a Procorrer tem a loja física, tem esteira lá e tudo mais, certo? Eu comprei esse tênis lá, eu não tenho nenhum tipo de vínculo com eles para falar bem ou mal do tênis ou da loja, mas como eles são parceiros e eu sei que lá eles têm
Se você quiser experimentar, vai lá, coloca no pé e tira essa dúvida. Certo, time? E com isso aí eu mato esse review pós 500 km aí do Nova Blast. Acredito que é um tênis, como eu disse, que ainda vai me servir por bastante tempo. Se você está pesquisando esse cara e queria saber se é um tênis que vai ser durável ou não, acho que com 500 km agora eu já posso dizer com propriedade para vocês que é um tênis que vai te acompanhar por bastante tempo, certo? Alguns tênis eu venho aqui, mostro, faço um review de primeiras impressões, como eu sempre digo para vocês. Eu vou lá para mostrar para vocês, dizer aquilo que eu acho, às vezes dizer para vocês o que eu acredito que vai acontecer, certo? E aí depois eu volto aqui com alguns quilômetros corridos e trago notícias, novidades, sempre que eu posso, né? E sempre que o tênis é meu, senão eu acabo ficando aí num review mais de amostra mesmo do produto para vocês, que eu acredito que vocês também gostem e que lá eu possa tirar algumas dúvidas ainda assim. Show, time? Bom, dito isso, eu gostaria muito que vocês comentassem aqui se você tem o Nova Blast, se você já usou e o que você acha desse tênis e assim a gente fortalecer aqui a comunidade, certo? Gostou desse review? Quer mais reviews assim? Diz aqui para mim também. E por final, pedir para você, se você chegou até aqui e gostou desse review, deixa aquele likezão, se inscreve aqui no canal caso ainda não seja, isso é uma maneira não monetizada de você fortalecer o meu trabalho, certo? E fazer com que o YouTube entenda que esse conteúdo está sendo bacana e mandar para mais corredores. Sugiro a você também, se você quiser dar aquela forcinha para mim, tem aqui um botãozinho de Seja Membro, que com um pouquinho por mês você me ajuda um montão para a gente manter esse projeto aqui de trazer conteúdo de corrida para vocês vivo, certo? Então é isso, gostaria de desejar a todos vocês ótimos treinos, aguardo vocês nos próximos vídeos. Nós estamos juntos e falou, valeu!